Então, fala pessoal, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje teremos um episódio muitíssimo especial, um episódio que certamente é do interesse de todos nós. Vamos falar sobre a dor. E o meu convidado de hoje é uma pessoa também muito especial, um amigo muito querido, um profissional competentíssimo. Eu estou aqui com o Dr. Durval Crachete. Durval, que é professor, doutor titular do Departamento de Anestesiologia e Cirurgia da Universidade Federal da Bahia, é presidente da Sociedade Latino-Americana de Anestesia Regional. Durval, seja muito bem-vindo. Opa, tudo bem, Bruno? Eu Muito tô, obrigado pela sua presença, eu pela sua tô, participação. eu tô super feliz, agradeço o convite e bom dia a todos, né? Que Maravilha. estão, bom dia, olá a todos que estão me ouvindo. Maravilha. Durval, que novidade é essa que você virou maratonista, cara? Ah, não, eu tô tentando. Na verdade, na época do Covid, uma osteoartrite de quadril bilateral. E eu fiquei muito tempo sem fazer exercício. E agora que me tratei, claro, para não virar um paciente com dor crônica, que ia ser um paradoxo, né? Total. E estou tentando retomar agora. Não estou como você, né? Mas estou bem. Nada, que isso. Ainda. E, Durval, eu te conheci num, num contexto em que, salvo engano, você atuava como médico de minha avó e depois em algumas oportunidades em terreiros de candomblé, né? Como é que foi essa sua relação com o candomblé? Você que é Ogã, né, do Opoafonjá, Isso. né? Como é que foi essa relação, que o candomblé surgiu na sua vida, cara? Acho que o candomblé me abduziu, né? De alguma forma, porque eu comecei a tratar várias mães de santo ao mesmo tempo. Então, eu tratei mãe Índia do Bogum, tratei mãe Estela do Pofangá e tratei mãe Carmen do Gantuá. Então foi uma experiência extremamente delicada, porque eu tenho uma formação super católica, estudei no Vira a vida inteira, fiz todas aquelas coisas lá, que era escalada, Certo. cursilhos, essas coisas. E daí me vi totalmente atraído por esse universo por conta das mães de santo, né? Que é mães de terreiros, né? Ancestrais, Sim. tradicionais. E acabei, tipo, me interessando por conhecer alguma festa. E aí, mãe Carmen dizia, ah, vá lá. E mãe Estela já vem Foi aqui. aqui. Mãe Índia, a mesma coisa. E com isso eu fiquei muito fascinado por essas senhoras, né? Sim. E pessoas que entrelaçam, né, essa relação entre o céu e a terra, que é uma coisa extremamente especial. Maravilha. E seu caminho até se tornar Ogã? Então, meu caminho sempre foi tudo muito rápido, na verdade, porque a primeira vez que eu entrei no Bogum, na segunda vez, eu fui suspenso para ser Ogã pelo Ómulo da Mãe de Santo, que é muito me orgulha. E a primeira vez que eu fui, logo em seguida, assim, no intervalo de menos de um ano, que eu fui para visitar uma Estela, que ela me chamou para ir numa festa de Yansan, eu também fui suspenso na minha entrada por Yansan, e foi um dilema muito grande até eu Ou seja, resolver. não tinha por onde correr, né? Não tinha, e eu comecei também a ficar bem fascinado pelo Gantoá, então eu tinha esses três universos na minha frente, e eu estava no momento, Bruno, querendo adentrar a espiritualidade, na verdade. Eu fiz uma Certo. viagem para a Índia Uhum. nesse ano e fui atrás dessas questões, né? Uhum. Desse entendimento maior, além da questão da minha formação católica, que me fazia ver o homem de uma forma mais, digamos, completa, mais holística. Então eu viajei para a Índia e para o Nepal, eu fiquei uns 20 dias meio que num mosteiro na Tá. Índia. E quando eu cheguei na Índia, eu comecei a dar conta que as coisas eram muito parecidas, né? Sim. Quando eu fui para o Nepal para ver a questão mais do budismo, que me Certo. interessava bastante,
eu vi várias oferendas, né, Uhum. para as hierarquias superiores. Então eu falei, poxa, eu perguntei a um monge budista assim, por que vocês, né, fazem isso? Eles falaram que o homem precisa de uma representação simbólica, né, do que Verdade. está acontecendo com o alto. E daí, até para, eu acho que impulsionar a fé. E daí, quando eu voltei, eu comecei a ter esse bom, eu acho que é isso mesmo que eu quero, né? Assim, desbravar um caminho diferente. É muito difícil para uma pessoa, eu tinha 40 e poucos anos, 49 anos. Ah, É muito difícil para uma pessoa que não foi criada dentro do candomblé adentrar. Porque são muitos mistérios, né? São sim. muitas coisas, é quase um tratado de medicina, eu falo. E daí eu tô muito sutil nessa entrada. Você não tem pressa de entender tudo, pergunto muito pouco. E estou construindo devagar meus caminhos Observa e muito. observo demais. E assim, eu tive muita sorte, né, de ter sido abençoado por essas mulheres. E a pessoa que entrou agora no lugar de Mãe Estela, Manhana, por exemplo, é uma pessoa sensacional. Uhum. E, e aí a gente começa a entender, né, que além desse conhecimento científico, né, que eu sou, assim, tenho uma formação super rígida, né, imagine, eu fiz UFBA, depois fiz Escola Paulista de Medicina, fiz mestrado lá, estou sempre, assim, depois fiz concurso para professor da UFBA, sou professor do mestrado e doutorado, então eu venho sempre me tentando me atualizar. É fundamental. Adentrar, por exemplo, a biologia molecular, você entender um universo extremamente grandioso em relação a tudo, né? Sim. Porque você não dá conta. Na medida que você vai estudando, vai vendo aquela coisa minimalista que é o corpo humano, e você vai entendendo o processo de doença também. Então, essas questões todas vão se imbricando. E eu acabei fazendo um curso de medicina antroposófica que não é algo assim muito comum que trabalha Os pilares lá de Rudolf Steiner? exatamente. Steiner é um super Sim. gênio, né? Assim, como foi, por exemplo, Fernando Pessoa, que é um poeta, eu acho que iniciado, porque ele fala de Sim, tantas total. coisas assim bacanas, né? Uhum. Assim, para a época dele e extremamente atuais. Então, o Steiner também foi esse cara, assim, que conseguiu fazer uma leitura interessante dessa dimensão entre o céu e a terra, né? Tem um dos livros dele que chama Ciência Oculta, alguma coisa assim, não é? Exatamente. Então, Eu li esse que na livro. verdade, assim, é um entendimento desse processo também Uhum. da religiosidade, da espiritualidade, que são questões diferentes, né? E uma coisa é você ter religião, outra coisa é você ter Sim. espiritualidade. São questões que têm outro tipo de leitura. Então, assim, para mim, o candomblé é mágico, né? E eu fico muito feliz de ser orgã de, de Ansan, né? Que é uma senhora maravilhosa Verdade. que vai varrendo tudo. E que é ruim, né? Levando para lá, e ao mesmo tempo extremamente guerreira. E isso realmente, assim, você precisa ter muita calma para poder caminhar nesses universos. É de uma distinção, tipo assim, o falar científico e o falar espiritual, Sim, sim. que se você não tiver assim um discernimento, uma clareza, você acaba se perdendo. E aí, uma vez me chamaram para falar de espiritualidade no Congresso Brasileiro de Dor, Ah, foi? 2 anos atrás. Foi assim, Incrível. um bafafá, porque eu sempre dei aula de farmacologia, Sim. sempre fui focado muito em estudo dos derivados da morfina, então sempre fui muito farmacológico. E daí as pessoas falam, imagine que desperdício colocar você para dar aula de Espiritualidade. espiritualidade e dor. E daí foi uma coisa super interessante, porque eu fiz
uma trajetória, né, um pouco dessas diferenças, né, entre o que é espiritualidade, o que é religiosidade, ao longo do tempo aqui na Bahia, e fui construindo minha aula dessa forma, e o auditório lotou, assim, a gente Claro. chorando, a gente passando mal, assim, uma coisa muito engraçada. E algo que eu deixei muito claro, assim, é que ciência não é religião. Tá. Então, por exemplo, o Durval que entra dentro de uma casa de candomblé, é, assim, eu deixo toda a ciência de lado e sou um filho de santo como outro qualquer, no sentido de olhar aquilo com respeito. Porque quando, por exemplo, a gente estuda a medicina, a gente vê assim, olha, você tem mil possibilidades terapêuticas, né? Assim, baseado em evidências. Exatamente. No candomblé, você não tem evidência, Não. mas a evidência é indireta de alguma forma. Mas quando você vê a arrumação assim, de várias, por exemplo, eh, formas de você alcançar a espiritualidade, então a forma que você oferece com todo aquele simbolismo, né? Alguma coisa por orixá, você vê que aquilo é tão milimetricamente pensado e perfeito e tem uma carga ancestral tão forte, porque ela vai se repetindo, é óbvio, com alguma variação, porque vai mudando, né, os líderes religiosos e você tem uma pequena variação do que acontece ou que aconteceu há 100, 200 anos atrás. Então, eu acho que, Bruno, eu sou um cara feliz por ter tido essa chance. E, ao mesmo tempo, é uma chance extremamente desafiadora para uma pessoa que é atravessada pela psicanálise. Eu faço psicanálise há 30 anos, Lacan, Divan. Então, você adentrar um outro universo, né? Eu com a formação geralmente Não foi nenhuma burguesa, terapia né? ligada a Assim você Jung, vai que seria. lá e começa a se relacionar com pessoas É, de níveis sociais diferentes, de cores diferentes, de atitudes diferentes. Então, é só ganho. Eu sou grato ao universo por isso e não é à toa que eu estou aqui com você. é verdade, é verdade. E por que a medicina, Durval? Como Então, que eu foi essa venho. escolha, cara? Então. Eu venho de uma família, meu avô era médico. Ah, O nome dele era Durval também. Só quem tem nome Durval é quem tem avô Durval. Assim, eu acho que tem alguns nomes que são de avô, né? E daí minha mãe resolveu botar meu nome Durval e complica, né? Você acaba criando alguma identidade. E meu avô era um super médico, era farmacêutico também. E e ele era um cara austero pra caramba, mas ao mesmo tempo doce, né? Como toda pessoa que tem essa coisa do masculino extremamente sim. forte, tem um lugar que você olha e encontra alguma doçura. E daí eu acabei me identificando com isso, mas eu sempre fui um cara da matemática, engraçado, né? Sim. Eu sempre fui um cara assim que era no Vieira, os melhores da matemática. Eu errei 3 questões no 4 na prova de matemática vestibular. Resolvi fazer vestibular para mas meu pai não deixou eu cursar, porque eu fiz ao mesmo tempo que eu fiz medicina. Tá, Então, eu tinha um raciocínio extremamente lógico. lógico, assim, pouco Dentro da lógica dentro da lógica cartesiana, né? cartesiana, assim, tipo 2 mais 2 é 4. Quando você entra na medicina, é tudo ao contrário, né? Uhum. Nunca 2 mais 2 é 4. Tem inúmeras possibilidades. É uma realidade que eu acho que beira a coisa caótica, né? Porque é tão complexo o corpo humano que tem uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, né? O que é que vai acontecer quando você, por exemplo, faz uma abordagem diagnóstica, uma abordagem terapêutica, e daí a pessoa não responde, né? E a coisa não acontece, e você tem que lidar com a limitação, com a infinitude que não existe, na verdade, né? Com a finitude que eu quis dizer das coisas, e é a realidade como é aquilo, e pronto. E isso é um desafio também para o médico que está atento, e eu que trabalho com dor, né? Porque eu sou anestesista de formação e é um paradoxo também aí. Porque o anestesista, assim, a pessoa está falando muito,
Dá alguma coisa para parar de falar. Em clínica de dor, você tem que ter uma escuta enorme, é uma coisa totalmente diferente. Então, o Já que o tem que ser um paciente pouco te de. É. diz tem uma força, rapaz. Quando você fica mais maduro enquanto médico, você quer ouvir muito o paciente, Uhum. porque é nesses Meandros, né? meandros, nessas entrelinhas que você às vezes dá até um diagnóstico e Uhum. consegue encontrar o fármaco correto ou a forma correta de tratar o paciente. Então, assim, trabalhar com dor veio de uma necessidade de eu tentar aliviar o sofrimento, porque eu detestava essa coisa de sofrimento. Se alguém falar para mim assim, não foi quem teve um câncer, ficou melhor depois disso, eu começo a discutir. Eu falei, não. Tem um artigo que saiu na Nature, que é uma revista de impacto altíssimo, super Uhum. respeitada na literatura científica, que os caras começam a falar sobre dor e prazer. Sim. E aí começa a falar das vias de dor e prazer, assim, né? Que envolve dopamina, né? Opioide, que são os primos da morfina que a gente carrega no corpo, assim como os canabinoides, que está super em voga. Então, quando há uma desarrumação nessas conexões centrais que estão lidando com dor e prazer, então você tem uma tendência a ter mais dor, ter mais sofrimento, que são vias diferentes, inclusive, de ativação no sistema nervoso. E daí o cara termina o artigo dizendo assim: olha, o correto é tudo funcionar bem e a vida é para ser feliz. E eu sempre fiquei, depois que eu li esse artigo, eu sempre fiquei muito atento a essa coisa de que a vida, o funcionamento da vida correto é a felicidade, o caminho da felicidade. Tá. Como é, por exemplo, várias pessoas se iniciam, tem essa questão, né? Assim, por exemplo, quando você vai olhar o tarô, por exemplo, a carta zero é o louco, a última carta é o mundo. Então É. você caminha para a felicidade. Então, essa é uma dinâmica que você tem que olhar. Quando o corpo não está funcionando correto, é porque não está legal. E aí Uhum. você vai ter que cuidar. Então, eu não acredito, assim, que a dor ou o sofrimento emocional, o que for, te eleve enquanto pessoa. Eu não acredito nisso. Eu acho que te piora. Uma pessoa que sai de um trauma grave, com a perda de alguém, de um ente querido, ou uma perda, né, importante de posição social, ou uma perda de uma parte do corpo, não fica melhor, É tá? verdade. Fica pior. Você acha que a dor é inerente ao ser humano? Acho que a dor é necessária. Tipo, por exemplo, se você não tiver dor, você não sabe que algo de errado está acontecendo. Então, a dor, ela é um sinal de alerta quando ela vem de forma aguda. Por exemplo, você encostou numa panela de água quente, você retira rapidamente, porque senão sua mão vai ficar vermelha. Se você deixar, vai criar uma É um bolha e essa mecanismo de bolha defesa, né? pode. Então, é um mecanismo de defesa, é ela que faz com que a gente esteja vivo. Quem não tem, por exemplo, essa sensibilidade para perceber que algo não está bem, então acaba complicando. Então, são os tumores que crescem sem nenhum sinal. Então, muita gente fala assim: poxa, tem um tumor enorme, nunca senti nada, né? A pessoa fala. E isso é complicado. Alguma falha nesse mecanismo de alerta aconteceu. E Uhum. daí a pessoa não investigou e está lá com o problema. E isso é muito complicado nas doenças mais silenciosas, né? Uhum. Sistêmicas, como hipertensão arterial, como diabetes mellitus, como glaucoma. Então, são doenças inflamatórias que às vezes estão lá crescendo, 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 e quando você vê, já complicou. Então, o corpo precisa desse mecanismo de alerta para se proteger e aprender com isso. Então, fazer uma memória. Qual é a memória protetiva que a gente tem? Por exemplo, se a gente andar na suburbana 2 horas da manhã, é extremamente mortal, então você não vai. O corpo pensa desse jeito. Então, entrar aqui não é bom. É por isso que a gente tem esses sensores, né, distribuídos no corpo para ver assim, olha, esse gosto não é legal, então eu não quero repetir. Então, as suas experiências, né, de vida e suas experiências traumáticas também acabam restringindo um pouco, né, Uhum. suas escolhas, né? Sim.
Agora, voltando um pouquinho, ao longo dessa sua trajetória, na própria faculdade de medicina, você nunca pensou em seguir alguma outra especialidade ou sempre foi Não, eu a... pensei, não, então, eu pensei já no sexto ano em ser anestesiologista, mas eu tinha muita dúvida em ser psiquiatra também, Ah, engraçado. Era uma coisa que eu tinha vontade. Em algum momento eu pensei em ser cirurgião, mas eu falei, não dá conta, não. Sou muito perfeccionista. Se tivesse alguma, por exemplo, complicação, eu ia enlouquecer. Ou se eu fosse um é você e cirurgião a plástico, psicóloga. era. Se eu fosse cirurgião plástico, por exemplo, até a mama ficar extremamente simétrica, eu não ia largar a cirurgia, então seria uma pessoa não adaptada para esse perfil. E está muito engraçado. Agora que eu sou no departamento que tem quatro na universidade, que Uhum. tem quatro anestesiologistas e o restante são todos cirurgiões. Então eu estou Uhum. nessa atmosfera e agora me convidaram para possivelmente para ser chefe de departamento de anestesia e cirurgia e eu fico pensando assim, poxa, como é que eu vou mandar uma turma, né, no sentido assim Sim. de com um pensamento que é bem distinto, né, do pensamento do anestesiologista e principalmente do anestesiologista que lida com dor, né, Uhum. que é uma Uhum. coisa. Mas eu acho que vai ser um outro grande desafio nessa questão de liderança, né? Ah, com certeza. Agora, é, como é que a gente poderia conceituar dor? Então, dor é um sintoma, primeiro. Ah, Agora, recentemente, com o CID-11, que ainda não foi validado no Brasil, pelo menos até pouco tempo não tinha sido, é considerado uma doença. doença. Então, por que é considerado uma doença? Porque tem uma hora que o sintoma vira a própria doença, por E o algum que é motivo. doença? Pois é, então é uma alteração, na verdade, corporal permanente, né? Uma doença que pode ter alguma cura ou não. Então, no caso da dor, quando ela se transforma numa doença, ela já é crônica. Tá. Então, digamos, uma doença crônica que dificilmente vai entrar em remissão. Não entra em remissão. Não entra. Não entra em remissão. Pode ser, assim, um caso raro em outro, dependendo do diagnóstico. O que acontece? Então, se a dor crônica é um sintoma subjetivo que está relacionado a uma mal adaptação do seu sistema. Porque qual é o correto? Se você tiver uma dor aguda, você resolveu o processo Uhum. que causou aquela dor aguda e daí acabar. O exemplo clássico, uma dor de pós-operatório. Uhum. Então você tem uma agressão cirúrgica, na medida que o tecido vai cicatrizando, a dor desaparece. Então você espera que numa dor de pós-operatório você tenha um resultado de em 5 e 7 dias, com cura, o paciente vai para casa, ótimo. Se essa dor persiste além do tempo habitual da cura da lesão, ela já é considerada uma dor crônica. Tá. É uma questão temporal. E aí os autores conceituam como dor crônica, uma dor que persiste além dos 3 meses. Há uma falha nesses mecanismos nossos normais que ajustam o controle da dor aguda e, consequentemente, causa algumas consequências extremamente desagradáveis. Mas se você tiver um martelo na sua cabeça o tempo inteiro, todos os dias, pacientes que têm enxaqueca crônica, por exemplo, a pessoa fica antissocial, então tem uma consequência, a pessoa não consegue trabalhar, acaba sendo demitida, então perde a posição financeira, Sim, está bem complicado, não consegue ser relacionada, beijo na boca, é bem difícil, sim. e poder namorar. Então essas consequências da dor crônica acaba levando a distúrbios psiquiátricos, tipo transtorno de ansiedade, transtorno de humor, como depressão, ou outras doenças psiquiátricas, acaba sendo, digamos, um trigger, né? Algo que Dispara. dispara aquela situação. Então, a dor crônica é uma dor totalmente não adaptativa, está bem vinculada ao sofrimento e ela persiste além do tempo natural de cura da lesão. E muitas vezes você não encontra, por exemplo, uma resposta para aquela agressão. Então,
A gente divide a clínica de dor em três grandes grupos. Um grupo das dores que são provenientes de um estímulo agressivo, que são percebidas pelos receptores que estão distribuídos no corpo, e não são as dores musculoesqueléticas em geral, tipo dor muscular, a dor da hernia de disco, a dor da osteoartrite, então a dor lombar, né? A dor de quadril. Então todo esse grupo tem uma forma de tratar. Tem um outro grupo que a gente chama de dor neuropática, que é uma dor decorrente de uma lesão do nervo. É muito comum hoje, mais prevalente em uma população mais jovem, mais idosa, e agora está um pouquinho ocorrendo mais na população jovem, que é o herpes zoster, né? Então, que a gente tem infecção na infância, o vírus fica latente lá para idade de 60, 70, 80 anos, ela pode aparecer. Hoje em dia tem vacina, a gente recomenda que as pessoas se vacinem em torno de 60 anos, mas essa dor de lesão do nervo, que é o que o vírus da herpes faz, que um paciente, por exemplo, que é diabético, que acaba não controlando o açúcar, também faz o que a gente chama de lesão de nervo, neuropatia periférica. Então, esse grupo que tem documentado a lesão do nervo periférico ou do nervo do sistema nervoso central é um grupo chamado dor neuropática. E tem um outro terceiro grupo, que a gente chama de dor nociplástica, que é uma dor que a gente investiga e não acha nada, não tem nenhum marcador, que é uma dor decorrente da memória de que algo de errado aconteceu. Então você tem um trauma hoje, e daí, daqui a um tempo, tipo hoje que eu falo na infância, daqui a um tempo se desenvolve um quadro de dor e o médico investiga, não acha nada. E isso é muito motivo de heterogeneia e até de chacota um pouco assim dos próprios colegas, né? Que às vezes não acreditam naquilo. É bem complicado. Que é o grupo da fibromialgia, que é uma doença que tem uma prevalência alta hoje no nosso meio. Aqui na Bahia, os pacientes portadores de fibromialgia são bem organizados e conseguiram vários, digamos, prioridades em relação a esse paciente. Então, são os pacientes com disfunção temporomandibular, essas dores que acontecem aqui nessa região e que acabam, né, imagine, está bem vinculado à sua oralidade, então é bem complicado você ter dor. As dores de cabeça, em geral, e as dores, por exemplo, que se investiga também não acha nada, que é dor pélvica crônica em pacientes com endometriose e outras doenças inflamatórias dessa região, né? Que ou já tiveram infecção prévia, homens também que fizeram alguma infecção prévia e daí modifica a pele ou a mucosa de forma que você começa a perceber um estímulo doloroso mais facilmente. Então, esse grupo é um grupo bem difícil de tratar. E talvez seja o grande desafio do mundo contemporâneo, porque cada vez mais as pessoas assim sofrem pequenos traumas e acabam modificando as conexões cerebrais também. Então, uma das grandes teorias para esse grupo, que inclui fibromialgia, cefaleia, é que as conexões centrais sejam alteradas. Tá. Eu sempre fui muito assim preocupado com trauma na infância e dor em pediatria é uma coisa que é um fato e ainda muito pouco olhada, mas tudo que acontece com a gente em uma determinada fase tem uma repercussão. Qualquer coisa. Então, alguém fala assim, poxa, eu fui fazer uma cirurgia simples e aí ela complicou e eu fiquei com dor a vida inteira. Então, essas questões, assim, qualquer trauma, Bruno, pode desorganizar a sua condição nervosa e daí fazer com que você tenha dor para sempre. E o grande problema de clínica de dor ainda é a prevalência, que é altíssima, né? Vai ser o segundo problema de saúde pública mundial. Só vai perder para os transtornos psiquiátricos, que vão ocupar o primeiro. Obesidade também está altíssima. Exatamente, é um fator de risco. Você fala assim,
Quais são os fatores de risco para você ter dor crônica? Então, obesidade, sedentarismo, então por isso você tem que fazer exercício físico. Uma coisa também são pessoas catastróficas, pessoas que complicam demais, né? Tipo assim, não vou pegar aquele avião, porque se eu pegar o avião ele pode quebrar, e se ele quebrar ele pode cair, se ele cair eu vou morrer. Então tem toda uma historinha dessa forma. Então essas pessoas também com transtorno de ansiedade, depressão, elas têm uma prevalência maior de dor crônica. Os alcoólatras, os tabagistas também. Então, álcool, dependendo da dose, pode proteger, mas isso ainda não é tão assim evidenciado na Tá. literatura. Mas, a princípio, fumar, beber, né, tá gordo, e uma história também de trauma psíquico, por exemplo, na infância, que inclui violência parental ou abuso sexual, está muito vinculado à ocorrência de dor crônica. Então, como o nome está dizendo, dor crônica é uma doença como outra qualquer, e em algum momento, por uma questão psíquica, por o que for, vira o motivo da pessoa, né? Então tudo fica em torno da dor. Então, os psicanalistas falam que é investimento narcísico, se você faz, ele coloca toda a sua energia naquele lugar, e é um pouquinho complicado de lidar, bem complicado. Então, um clínico de dor realmente tem que ter uma formação, um olhar maior, né? Não Agora, só no físico. para essas pessoas que padecem dessa dor crônica, de alguma forma elas se acostumam com isso? Não. Ou tem. Porque deve ser absolutamente Não, ninguém. desafiador, né? É super desafiador. Por exemplo, tratar dor crônica tem. Eu lembro que a gente ganhou um prêmio num congresso de brasileiro de dor que eu pedi para uma psicóloga, pô, fale sobre frustração na equipe de não ter resultado no tratamento em clínica de dor, porque não tem. E daí isso é um problema. Interessantíssimo esse Isso é um tema. problema. Ele ganhou o primeiro prêmio de melhor trabalho. Claro. Então a gente começou a falar qual era o impacto que isso tinha na equipe, né? De você estar lá, principalmente um cara que está lá estagiando, pois nada consegue resolver. Você não consegue, por exemplo, a pessoa com dor crônica entra no consultório com a dor, por exemplo, que a gente classifica de 0 a 10 numa escala numérica, de 10 e quer sair com zero, e não é assim. Não sai, porque as Não dá salto. modificações moleculares, as modificações de condução nervosa são tão assim pesadas que acaba que você não consegue retirar. E o grande questão da dor crônica é o prognóstico ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você me procurasse, alguém me procurasse com a dor de 2 meses ou um mês, é muito mais fácil resolver do que uma pessoa que me procura com a dor de 8 anos. E o que é que a literatura viu? Que a média, isso é literatura mundial, não é nacional. A média de duração da dor, quando uma pessoa procura um clínico de dor, ou seja, um local específico para tratamento, é 8 anos. Pense aí. Então é bem complicado você tratar uma dor de 8 anos. Para qualquer um. Então, o Lancet, que é uma revista também maravilhosa, foi capa da revista, tipo assim, a circulação ao longo de clínicas, como se fosse uma peregrinação dos pacientes com dor crônica. Então, a aderência ao tratamento é uma coisa que acontece pouco, porque eles vão numa clínica, não tem resultado, aí vão para outra, não tem resultado, aí vão para outra e acaba que facilitando a iatrogenia, né? Então, cirurgias que não são propícias para aquilo, ou intervenções mais agressivas que acabam não melhorando o paciente. E recentemente teve esse fenômeno, né? Porque se começou a fazer muita intervenção para tratar dor crônica, e foi uma pandemia, todo mundo queria fazer, e os resultados não foram bons, os pacientes voltam às vezes com muito mais dor. Claro que tem suas indicações específicas, mas essa falta de resultado muitas vezes faz com que haja essa distorção, inclusive, na recepção.
Por exemplo, quando o paciente chega lá no consultório, eu falo assim, olha, o tratamento são 10 sessões. Por que são 10 sessões? Porque você precisa de um tempo para modificar essa condução nervosa que já está alterada. Eu assisti uma aula de um cefaliatra, um cara que lida com tratamento de cabeça. E daí ele estava falando assim, alguém perguntou na plateia, quanto tempo o senhor, um cara super referência na área, quanto tempo o senhor deixa uma medicação profilática depois que o paciente com dor de cabeça entra em remissão? Ele falou, no mínimo 9 meses. 9 meses. Nossa. Que era o tempo de você ter uma ideia de como é que ficaram as conexões centrais. E hoje, você estuda a ressonância magnética vendo como as conexões centrais se alteram no paciente com dor crônica. Então, tem uma área relacionada, como eu falei anteriormente, no corpo, relacionada a dor e prazer, que se modifica totalmente. Então, as conexões centrais que iriam para uma área X, vai para essa área de regulação da dor e do prazer, e daí é como se faltasse. Você precisa de morfina e morfina endógena, né? Que a gente fabrica no corpo. O primo da morfina são as encefalinas. Por isso que um corredor, por exemplo, fica extremamente eufórico depois de uma corrida, porque libera essas encefalinas endógenas. Então você precisa disso e de dopamina. Então o que é que acontece no paciente com dor crônica? As conexões vão todas para essas áreas que estão vinculadas à dor e o prazer, e, consequentemente ao sofrimento, mas a liberação dessas substâncias não são adequadas. Ou não são adequadas, ou falta receptor para essas substâncias nessa área específica. Então, o paciente com dor crônica, ele está sempre em falta. E sempre ele não está legal, não está legal, porque é uma questão de regulação central também. Então, lidar com esse sofrimento crônico é uma arte. Então, agora aos 60, eu consigo ser menos crítico, julgar menos o paciente, porque é o corpo, não é ele que quer isso. Entendi. E isso acaba também facilitando o uso excessivo de opioide ou inadequado, como aconteceu com a pandemia americana, que matou milhões de pessoas, né, por causa do uso de oxicodona, e até hoje as empresas os laboratórios que vendem opioide, eles são massacrados por conta dessa questão. Quando, na verdade, existem indicações específicas, você deve utilizar esses agentes, né, quando o paciente não tem nenhuma contraindicação formal. Entendi. O que eu percebi foi o seguinte, você trouxe até, baseei na sua clínica, algumas causas, vamos dizer assim, né, de dor, né, de eventos que geram dor. E normalmente causas, vamos dizer assim, no campo físico. Mas você acredita também que existem causas para a dor que são de natureza metafísica, seja ela psicológica, seja ela até mesmo de ordem espiritual, e talvez deixe o tratamento ainda mais... Isso é uma questão ainda que a medicina tem ido bem lentamente, mas já tem um setor, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Dor, que inclusive eu estou nesse grupo falando de espiritualidade e dor. E claro que quando você faz um tratamento, digamos, espiritual, a dor melhora muito, porque as vias de dor, do sofrimento, estão vinculadas a essas áreas específicas, né, do sistema nervoso que lida com a emoção. Sim. É que a alma, né? O que é a alma? A alma é isso, é a empatia, é a emoção, diferente do espírito, que é algo assim da ordem muitas vezes do inalcançável, né? Os, antropo, os que acreditam em antroposofia dividem bem essa parte, né? Corpo, a alma e o espírito. Sim. Então, Bruno, existem vários trabalhos hoje mostrando que quando você faz digamos, uma abordagem espiritual, você melhora, claro, a dor. Como você melhoraria qualquer outra doença, porque você acaba equilibrando esse tripé, né?
de existencial. E em relação a trauma psíquico, claro, imagine, olha, eu tenho inúmeros exemplos disso. Eu tive uma paciente que perdeu uma filha assassinada num escândalo aqui, como um colega, por exemplo, o coleguinha da menina matou ela, disse que ia matar, surtou e matou. Não, doença psiquiátrica, mas enfim. E daí essa mãe chegou no meu consultório com dor e falando que não queria mais viver, que era filha única, não tinha. Enfim, 3 meses depois eu encontrei essa moça no hospital, no antigo hospital espanhol, que não existe mais, internada, já com câncer avançado metastático. Assim, eu fiquei impressionado. Então, assim, você tem um. A célula nossa tem uma coisa chamada, uma forma de ela se autodetonar. Sim, Então, verdade. tem uma coisa chamada morte neuronal programada, que é a apoptose. O que acontece, por exemplo, em pessoas que têm doenças degenerativas, com Alzheimer e essas outras coisas. Então, você vai lá e mata seu neurônio e você fica sem a percepção do mundo. É uma coisa muito contemporânea, né? Porque as pessoas estão extremamente sobrecarregadas, né? Muita cobrança por resultado, e isso acaba destruindo um pouco esse equilíbrio. Então, o trauma psíquico vinculado à perda de ente querido, ou seja, abuso sexual, está bem documentado que leva. Então, o sofrimento leva a dor, e a dor leva o sofrimento, seguramente. Então, você está preocupado, você começa a contrair a musculatura, começa a ter dor de cabeça. Então, essa musculatura tensa começa a ganhar uma proporção maior. Então, a maioria dos pacientes fibromialgicos, antes da fibromialgia instalada, começaram com dor muscular, Uhum. né? Tipo assim, localizada, antes dela ficar expandida. Então, o psíquico, claro, cada vez mais tem que ser abordado nessa escuta, porque o paciente não diz, né, logo de primeira, olha, eu vim aqui porque meu pai me abusou e eu tenho problemas sérios, né, vinculados à minha região pélvica, né? Sim. Então aí começa a coisa, ou desenvolve fibromialgia, ou o que for. Então, claro que tem um vínculo. Em relação à espiritualidade, assim, tem algo que me chama a atenção. Às vezes eu tinha uma paciente que ela, cada vez que ia no meu consultório, ela estava mais assim, envelhecida. Isso me chamava a atenção. E aí, em algum momento, eu falei para ela: Você já fez alguma consulta espiritual? Ela ficou assustada, porque ela não, ela achava que uma pessoa como eu nunca, né, que sou professor, bababá, Sim, sim. babá, iria propor algo como ela ver a parte espiritual dela. E ela ficou muito chateada, acabou deixando o consultório. Mas eu acho que existe sim uma influência, né, do mundo espiritual na forma que você conduz sua vida, porque a gente tem uma ancestralidade forte, a gente é um conjunto do que a gente herdou. Sim. Do ponto de vista químico, sim, sem dúvida, né? Você tem todos os genes aí ancestral. Então, você não é só o que você recebeu de sua mãe e seu pai, você é o que você recebeu de toda a geração de seu pai e de Uhum. toda a geração de sua mãe. E isso, claro, que tem uma implicação com o que está acontecendo no mundo paralelo, né? Uhum. Que os videntes, né, percebem, né? Digamos, quem tem vidência, a pessoa que joga tarô capta exatamente o que está sendo projetado, né? Uhum. Uma Uhum. pessoa que, uma mãe de santo, a mesma coisa, né? No momento que está ali, ela capta, ela percebe o que esse universo que está ao redor, que é um universo sutil, e Uhum. que quando eu comecei, por exemplo, a dar aula sobre dor e espiritualidade, eu comecei assim, olha, existe uma seita aqui chamada seita de Egungun, que se você perguntar a um menino que nasceu dentro dessa seita, que o que está lá dentro, que é uma seita que os ancestrais voltam e né, vestem uma roupa e dançam, e muito tempo alguém ficava, você acredita nisso? Eu falei assim, não tenho dúvida. Isso não é Uhum. questão para mim. Você acredita que não tem uma pessoa aí dentro? Eu falei, isso não é questão para mim. Perfeito. Porque a crença é algo muito particular.
né? Se você perguntar, por exemplo, a um menino que foi criado dentro do candomblé, se o orixá existe, você dá um tiro no pé. A mesma coisa é você perguntar a uma pessoa que, ou você entrar numa, numa unidade de um centro espírita, né? Sim. Mesmo kardecista, o que for, né? E você perguntar se o que está ali existe ou se o indivíduo está incorporado de fato. Então, é algo que é de outra ordem. Eu acho que lida com esse mundo que você colocou, né? Dos átomos, do E, metafísico. e esse curso sobre medicina e espiritualidade que você comentou, não é Uhum. isso? Como é que é a grade desse curso? Qual que é o conteúdo desse curso? Então, na verdade, é uma coisa muito incipiente que a Sociedade Brasileira de Dor está fazendo. Então, está discutindo mais agora os aspectos gerais Uhum. em relação a essa questão da espiritualidade. Então, não tem uma forma, eu não tenho acompanhado assim muito de perto, Tá. né, a construção, mas eles estão tentando trazer essa evidência à tona. Até onde, enfim, Então, por exemplo, o que é eles fazem? Pegam artigos que mostram que se você tratar o- a parte espiritual com alguma técnica específica, você tem um resultado melhor do uhum, que os pacientes que não receberam isso. uhum, Então, está tentando entrar por esse viés mesmo da academia. uhum. Dentro do que eu conheço, tem uma universidade aqui, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp, tá? Aham, Que tem desempenhado um trabalho muito bom em relação à aproximação entre a medicina e a espiritualidade, né? uhum, Eu digo isso por quê? Porque eu próprio fiz um curso lá, um curso chamado Teorias e Práticas em Cuidados Integrativos. aham, Foram 13 turmas, eu fiz parte da 10ª, né? Cada uma homenageando, vamos dizer assim, uma egrégora diferente, né? Então tinha egrégora africana, tinha egrégora espírita, egrégora eh, de- interplanetária, tinha egrégora, no meu caso foi uma egrégora dos filhos do deserto, uma egrégora muito ligada à sabedoria do Egito Antigo, né? É, e é um curso, né? Ele se extinguiu na aham, forma como ele foi conduzido na 13ª turma. Foi coordenado na época pela professora Cici Veloso Fontes, aham, que foi até minha orientadora no meu trabalho de conclusão, e eu fiz um trabalho meio fazendo um pouco dessa correlação, até pela minha formação em direito, entre leis do mundo material, né, aham, leis de natureza, vamos dizer assim, jurídica, e leis do plano espiritual. Então, é, ela foi minha orientadora e era coordenadora do curso. E era um curso vinculado à Faculdade de Medicina, ao Departamento de Neurologia e pois Neurocirurgia da é. Unifesp, cara. E era um curso que tinha um módulo corpo, eram 5 módulos, um módulo corpo, um módulo psique, Uhum, um módulo arte e cultura, um outro módulo sobre práticas orientais e um módulo sobre espiritualidade, uhum. né? Isso dentro da Piscina, Faculdade de Medicina, piscina. né? Não, a USP também está com um núcleo de É, espiritualidade bem forte. Tem que ir por essa área, porque você mesmo sabe, às vezes você passa alguma coisa no seu corpo, né, algum objeto recomendado, por exemplo, o Ialorixá, e você melhora, sim, inclusive de uma doença, ou você ajuda o medicamento a fazer mais efeito. Então, claro que existe muita coisa a ser explorada. E isso é fato. e Isso é lembrando aqui fato. também, na minha banca fez parte dela um médico, cientista, que já tinha dado aula para a gente em umas 2 ou 3 oportunidades ao longo do curso, e ele tem um trabalho fantástico sobre ciência e espiritualidade, que é Sérgio Felipe de Oliveira, Ah, tá. né? Ele estuda muito a glândula pineal,
Uhum. né? E o papel, a importância, né, enfim, dessa correlação aí entre ciência e espiritualidade. Então, um cara que tem um trabalho fantástico, maravilhoso. Sempre que eu posso, eu vejo que ele tem tá trazendo alguns Você temas, tem que ir, vale mesmo muito que a pena. você não estude, assim, eu não tenho, por exemplo, me dedicado ao estudo da espiritualidade e da dor, por exemplo, nesse momento, né? Mas eu tenho muita fé de que isso vai ampliar e que vai conseguir, assim, a gente vai conseguir alguma evidência que deve abordar essas questões, né? Não só as psíquicas, as corporais e as espirituais. Isso, a medicina já está entrando realmente. O que eu vi desse convívio com, vamos dizer, com profissionais de saúde era uma queixa, vamos dizer assim, generalizada, no sentido de que a faculdade de medicina, mas não só ela, a faculdade também de outras ciências da saúde, elas Uhum. estavam muito mais focadas na doença do que propriamente na saúde, né? Isso. Então, e aí, naturalmente, a formação dos profissionais era uma formação, né, muito mais, né, relacionada, muito mais focada em Claro. tratar a doença e não em E não promover em saúde, promover saúde, que é né? algo importantíssimo. Mas você fala Então, para uma pessoa assim, olha, você precisa ser magro, que é uma coisa, ou seja, fazer exercício físico, aeróbico o tempo inteiro. Você precisa cuidar da sua cabeça, é importante cuidar da sua espiritualidade. Isso é fato para que você tenha um desenvolvimento saudável, uhum, né? Você tem que estar com um corpo bom, tem que estar com a cabeça bacana, assim, de bem com a vida. Se você tiver assim muito complicado, você não consegue desenvolver seu cotidiano. E a terceira coisa é cuidar dessa questão, desse universo paralelo, que é cheio de nuances, né? é. Que a gente ainda não deu conta total. É um grande mistério ainda, na minha opinião. E Assim, nessa terapêutica da dor, quais são os principais tratamentos? então, depende do grupo. Tá. Então, o que é importante? Dor, clínica de dor, por isso que é clínica, é um exercício diagnóstico diferencial. Uhum, Sempre, primeiro você tem que ver como é que é a dor do paciente, depois saber o diagnóstico e em seguida tratar. O grande problema é que as pessoas quando chegam com osteoartrite de joelho ou quadril, com artrose, né, de joelho e quadril, que é muito comum, ou com a dor lombar, elas acreditam que vão ficar curadas. Não cura. A doença já está instalada. tá. Por exemplo, então você vai ter dor, você vai ter que lidar com isso. A dor pode ficar maior, menor, às vezes até pode entrar em remissão por um período, mas a doença está ali. Uhum, Você não tira, não é igual um tumor que você tira o tumor e fica bom, né? Tem certo. um pulmão comprimindo uma região do corpo, você vai lá, retira, tá tudo beleza, fica curado, acabou. Não é assim. A doença fica lá e daí a pessoa. Então, esse grupo que a gente chama de dor musculoesquelética, no geral, são as dores inflamatórias, né? Aí nós tratamos com analgésicos simples, que é dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios, corticoides e, em determinado dependente do caso, com opioides, que são esses primos da morfina. Então, esse grupo. Além disso, você recomenda tudo isso, né? Exercício físico é uma ideia inadequada. Você achar que tem dor, não tem que fazer exercício. É aí que você Uhum, tem que fazer. verdade. Você tem que fazer exercício orientado. Então, a importância de um personal, a importância do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional. Então, acaba sendo uma especialidade de abordagem multidisciplinar. Então, você Uhum. precisa do psicólogo, você precisa do Tá. fisioterapeuta, você precisa do educador Vocês físico. conseguem trabalhar em conjunto? Muito difícil por causa do custo. Tá. Bem difícil. Nem na universidade a gente consegue ter assim, que esse olhar multidisciplinar aconteça. Eu era bem entusiasta disso, inclusive eu aceitava nos meus cursos de especialização educadores físicos para que eles fisioterapeutas para que eles pudessem psicólogos e nutricionistas, né? Nutrição Uhum. está muito em alta, né? Sim. Então, assim, para que se conseguisse ter uma abordagem mais completa,
mas é difícil porque custo, né? Então, dificilmente você tem uma clínica que tenha todos esses profissionais juntos e que o convênio libere atendimento para Tá. todos eles, ou que tenham profissionais que queiram atender o convênio, que acaba que paga muito pouco, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, então é um pouco complicado. Então, para esse grupo que a gente chama de dor de estímulo inflamatório, que são as dores nociceptivas, a gente trata dessa maneira, Uhum. que nem sempre tem resultado. E daí vem as avaliações, né? Tem as intervenções, tem técnicas mais avançadas que você pode fazer, que todas elas acabam queimando um pouco o nervo, e isso é um pouco complicado do ponto de vista de prognóstico, e você vai precisar fazer 6 meses depois, um ano depois, a mesma técnica, vai ter que repetir. Mas, às vezes, se bem indicado, dá um alívio interessante para o paciente. Uhum. Assim, dá 6 meses de alívio ou reduz bastante a dor, mas não é algo assim, padrão ouro, né, que você vai Uhum. fazer em todo mundo e vai dar resultado. Uhum. Então, só nesse grupo aí, por exemplo, de analgésicos simples anti-inflamatórios, se for em 12, já muda completamente a abordagem, porque você não pode usar anti-inflamatório em 12. E, por exemplo, quando você vê as indicações das sociedades que tratam osteoartrite, por exemplo, eles contraindicam anti-inflamatório sistêmico e você não deve fazer em idoso. Então, você pode usar anti-inflamatório tópico, que não tem absorção. Então, o arsenal terapêutico é muito pequeno. Então, você Uhum. precisa realmente dessa terapia não farmacológica. Uhum. Então, isso é um grupo que é extremamente prevalente, né? Dor lombar, dor em região cervical, dor em membros inferiores, no geral, é extremamente frequente, né? Osteoartrite de joelho e quadril vai ser um grande problema de saúde pública, porque em 2030 a população de idoso vai estar enorme. Sim. Então, é um problema real. Mas a dor hoje, pelo que eu entendi, ela não é, vamos dizer assim, privativa do idoso, né? Não. Porque eu, assim, há um tempo atrás era, vamos dizer assim, o público-alvo mais Pois é. relevante, né? Vamos dizer assim, no universo de dor. Mas hoje, pelo que eu Não, tenho eu acho visto, que não sei na sua clínica, assim, o a que é que... faixa de idade normalmente é entre 40 e 60 anos, mais frequente. Tá. Mas, por exemplo, quando você vai estudar dor em pediatria, dor na população pediátrica tem uma prevalência de 40%, uma prevalência mundial é alta, mas é pouco diagnosticada e essa abordagem quase inexistente. Aqui na Bahia não tem nenhum profissional que trabalhe com dor em pediatria, por exemplo, que seria importantíssimo, né? Então, hoje, por conta de computador, de várias Celular, tablet. tecnologias, celular, então as crianças estão ficando desenvolvendo as dores todas de adulto, né? Uhum. Hernia de disco, fibromialgia, tem dor óssea do crescimento, então tem as artrites, né, que podem acontecer também na população pediátrica, tem as dores de câncer, né, que também precisam ser tratadas, são as dores oncológicas, a gente não falou aqui, mas são frequentes também e que têm uma abordagem totalmente diferente da dor não oncológica, da dor não de câncer. Certo. Então, esse grupo de dor que a gente chama dor nociceptiva tem esse tratamento. Aí tem um grupo de dor neuropática, que é dor por lesão do nervo ou doença do nervo, né? Tem Uhum. os pacientes com neurites, né? Herpéticas, pacientes com neuropatia diabética, que é o mais frequente. É, os pacientes com dor pós-acidente vascular cerebral, também dor da esclerose múltipla. Então, todos, assim, essas doenças vinculadas a nervo, né, ou compressão de nervo, a própria doença do nervo, como na esclerose múltipla, pode evoluir com dor A esclerose crônica. múltipla é uma compressão Não, a esclerose múltipla é uma doença do nervo. do nervo. Do nervo. Você tem uma destruição do nervo, da bainha do nervo, do próprio axônio. Então, é uma coisa. É um Autoimune? modelo. Na verdade, os pacientes com esclerose múltipla nem cursam com tanta dor, mas é Uhum. um modelo. Quando a gente estuda a fisiopatologia da dor, é um modelo muito, tipo assim, próximo à, à fisiopatologia da condução nervosa em pacientes com dor crônica. Então, ele, assim,
é uma situação bem interessante de se olhar por conta desse comportamento do nervo, que acaba acontecendo, acometendo um nervo também que foi destruído pelo vírus da herpes zoster ou pelo aumento do açúcar no sangue, então tem essa questão. Então, para esse grupo, Bruninho, a gente usa antidepressivo, Tá, anticonvulsivante, é outra classe, neuroléptico, são todos os medicamentos, digamos assim, quase psiquiátricos. tá. Então, a gente tem essa, essa questão e você pode usar outras técnicas, como anestésico local por via venosa, como é, aparelhos para modulação da dor, você colocar, por exemplo, um eletrodo na coluna e estimular Uhum. esse a coluna para poder liberar mais substância analgésica. Então, existem várias técnicas para tratar isso, dependendo da gravidade. Tem a dor mista da fibromialgia, por exemplo, da cefaleia, que é esse grupo de dores nociplásticas, que respondem muitas vezes aos mesmos medicamentos da dor neuropática, mas a resposta é ruim. Então, por exemplo, para tratar a fibromialgia, a gente só tem três fármacos de fato, né, que é a pregabalina ou os antidepressivos, que são ou a amitriptilina ou a duloxetina. Então, é muito pouco para você ter um resultado em pacientes que não se adaptam. Eu posso prescrever para um paciente um remédio que é a primeira linha para o tratamento de fibromialgia, mas ele fala assim, doutor, eu fiquei mal, aí fiquei tonto, fiquei com sono, quase caí, Uhum. tive taquicardia, Você abaixa a qualidade de vida em vez de. tive incharam meus pés. Então, tem efeitos adversos desses medicamentos que muita gente a gente não pode usar e vai Claro. ter que ir para outra técnica. E existem técnicas que não estão evidenciadas na literatura que a gente acaba sendo obrigado a fazer, porque é uma alternativa. Uhum. Então, que você estuda medicina, tem assim, primeira linha no tratamento de tal coisa, segunda linha, terceira Sim, linha, e aí a gente vai experimentando claro. até você conseguir algum resultado. E em relação a essas técnicas ditas alternativas? Exemplo, fazer um reiki, fazer Pois uma é. radiestesia, não sei se você conhece essa técnica, chama EFT, que é o Emotional Freedom Technique. É uma técnica de liberação Ou emocional, não. mas que tem, pelo menos na literatura da Hum, EFT, comprovação científica de que atua sobre hum, o organismo físico também. Né? Chama, hum. a sigla é EFT, em inglês Emotional Freedom Technique. E Eu existe acho depois assim, até quando você oferece essas técnicas, você tem que a própria avisar. meditação, não sei. Quando você oferece essas técnicas, tipo meditação, tipo mindfulness, que é uma técnica interessante também, tipo essa liberação de emocional, que quem estudou muito aqui foi Sônia Gomes, né? Essa parte toda de somatic experience, que é que você tenta relacionar a sua experiência somática, ou seja, sua alteração no Sim. corpo com a questão da emoção. Assim, existem várias técnicas para isso e eu acho que são interessantes. Reiki, né, que você pode equilibrar novamente essa condução, porque tudo é você é, equilibrar o que está próximo do seu corpo, Uhum, né, uhum, ou o que está no seu corpo, uhum. né? Assim como, por exemplo, quando você corta uma planta, ela não tem um fluidozinho assim que corre Uhum. que é o Sim, etéreo, né? sim, Que sim. está ali. E, e de repente, com todas essas técnicas que a gente diz complementares, hoje não mais alternativas, né? Você pode ajudar, sim. Eu sou muito a favor, sou muito a favor. Tem uma oncologista aqui que está se dedicando muito a essa parte da espiritualidade em dor, que é Clarissa Clarissa, Matias. Eu acho que valeria a pena um dia ela conversar com você. E ela vai tem, ser um prazer. ela tem, por exemplo, se dedicado muito a essa parte, inclusive tem escrito algumas coisas Uhum. Eu já acompanhei e alguns trabalhos dela. e está ficando bem forte o trabalho dela assim, cada vez mais, porque tá perdurando ao longo do Sim. tempo.
Então, a gente precisa de profissionais de ponta que acreditem que essas técnicas realmente podem auxiliar no tratamento e que você possa ter um bem-estar, porque a vida é para ter bem-estar. Você tem que estar bem com a vida, você tem que estar de bem com a Sim, vida para você ter saúde. Eu acho que é a primeira coisa, é além de verdade. um corpo saudável, né? É Além de verdade. um corpo saudável. Então, eu acredito sim, eu recomendo aos meus pacientes que eles façam o que eles acharem que é bom. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa não acredita, você tem que respeitar, É. né? E esse respeito ao outro é bem importante na relação médico-paciente. A pessoa não Uhum. quer, não quer, não insista. Eu não insisto, eu não tento É. convencer paciente de que aquilo é bom. Uhum. Faça, não faço isso. Uhum. Eu falo assim, olha, você pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você pensa se você quer fazer. Se você tiver, eu posso te recomendar Uhum. a um profissional. Hoje também se fala muito dessa questão da influência do poder da mente em relação a esse próprio É, tratamento, né? Tem um sim, autor olha, chamado Joe Dispenza, não sei se você conhece. não, eu assisti uma vez Ele tem aquele filme de Ang Lee, não sei se você um Rio? assistiu, Ah, o Tigre e o sim, Dragão. sim. Pois é, tem uma parte nesse filme que eu achei bem Tigre do interessante, Dragão. que tem muito a ver com o que você está falando. Assim, o cara é envenenado e ele fala para a discípula dele, ele fala assim, olha, eu tenho tantos minutos para você pegar o antídoto. Isso é o poder da espiritualidade, né? Que os caras que são monges exercitam isso o tempo inteiro, né, na meditação. Então, claro, uma pessoa que tem um treinamento Uhum. espiritual consegue controlar algumas áreas do corpo, claro que tem a ver com o sistema nervoso. Então, se você conseguir lidar com o seu... Porque o corpo ele tem um raciocínio próprio. Quando ele se descontrola, ele acha que está fazendo uma coisa certa. Por Uhum. exemplo, em dor. O que acontece quando você tem um trauma? O nervo se excita. Quando ele se excita mais do que deve, aí complica. Mas o corpo acha o seguinte: enquanto você não estiver dando a resposta que ele precisa naquele momento, ele tem que procurar uma alternativa. Então ele se estimula mais para poder dizer assim: olha, tem algo de errado. Então, esse funcionamento corporal é uma coisa. Você colocar, depois que ele sai da caixinha, para você tornar a voltar para a caixinha é totalmente, assim, digamos, o caminho. Uhum. Porque existem alguns neurocientistas hoje estudando a parte imune, né, que tudo tem a ver hoje com imunidade. E quase todas as doenças, né? Então, a forma que você se defende da agressão externa. É. Então, igual o computador, quando você está, por exemplo, escrevendo sua tese, acontece sempre isso, né? Aconteceu comigo, eu perdi 9 horas quando eu estava fazendo Nossa, concurso para titular do que eu tinha escrito, eu achava que estava salvando de boa e não estava. nossa. Então, você pode fazer um restaurar. Uhum. Então, Uhum. o que é envelhecer? Envelhecer é uma doença. Assim, se a gente for pensar de uma forma mais cética, é uma Uhum. doença, porque Faz parte da entropia do. as células começam, existem células chamadas células senescentes, que são células doentes. Uhum. Elas vão envelhecendo e perdendo a função. Então, o que é que o corpo quer? Ele quer fazer um reset, restaurar qual o ponto que elas começaram a envelhecer. Ou seja, que momento foi esse que ela perdeu o controle e começou a Sim. envelhecer? Então, é como se fosse, sabe, assim, uma Uhum. coisa meio de retrato de Dorian Gray, né? Que você quer o tempo inteiro ficar Jovem. jovem, porque envelhecer é complicado, né? E é um processo difícil, porque quando você perde, por exemplo, músculo, né? Você envelhece e fica sem músculo, sarcopênico, Uhum. então você Uhum. precisa ter força muscular. Então as pessoas estão ficando mais tempo, sobrevivendo mais tempo, porque estão se prevenindo mais, é o que você falou. Então fazem exercício É. físico, fazem musculação hoje, não deixam de fazer, para não perder músculo, ter função. Então, função é tudo no corpo, assim, para Uhum. você, porque naturalmente o caminho nosso é para a morte, É. se a gente for Se ver. não for Dorian Gray. Né? Mas também Dorian Caminho, Gray tem que, de teve uma tempos em hora que tempos, tem ele que se teve que ir. sair do grupo, né? E Porque assim, todo mundo então, envelhece. O pois cara é, continua bonitão lá, tem que sair do grupo, né? é Buscar isso. outro. Então, hoje você envelhece ou morre, mas se você comparar uma pessoa de 60 anos de hoje com a de 60 anos de 40 Sim. anos atrás, é totalmente diferente. Então,
existe avanço na medicina que faz com que você tenha mais longevidade. E a longevidade tem a ver com essa questão de você não ter doença, ou seja, não ter o azar de ter doença, e hoje você já pode prevenir. Hoje você faz um mapa da sua genética e você vê. Aí tem duas questões aí que eu queria abordar com você. Primeiro, era a questão da profilaxia, que aí você começou a trazer a questão de exercício físico, alimentação, nutrição em outros corpos, vamos dizer assim, da própria espiritualidade, não só do corpo físico, mas Claro. da própria espiritualidade, independentemente da religião, se é que tem Claro. algum, porque também a Aham. pessoa pode ser altamente espiritualizada e não estar vinculada a nenhuma religião também. Claro. A questão aí que eu consegui perceber também do corpo mental, né, de ter a saúde mental aí em dia. O que mais que a gente poderia elencar assim, em termos de, se é que é possível falar numa profilaxia da dor? Então, eu acho que essa questão que eu falei de evitar, né, esses fatores de risco, que Certo. maiores são o sedentarismo, ou seja, a falta de exercício físico. Você tem que ter no excesso a quantidade. Hoje se considera bom você fazer exercício todos os dias. Lembrei aqui agora eu vi algum comentário no sentido de que hoje a medicina já encarava o músculo como uma glândula, a tamanha importância disso para se viver bem, né, com Glândula é complicado você mas achar, porque eu acho que glândula é quando você tem quando é um tecido do corpo que secreta alguma uhum. substância específica que é importantíssima para a regulação. Eu ainda não li nada, Deve né, ter sido sobre, alguma entrevista, não, algum, nunca li mas sobre isso, mas é assim, possível, né? tamanha importância. Mas é importantíssimo, porque a gente é músculo a maior parte do corpo. Então, é, você fazer isso que a gente já citou, né, é importantíssimo. Então, evitar sobrepeso. Então, você tem que ter uma dieta adequada. Hoje, obesidade está vinculada a uma série de comorbidades. Então, doença hepática, doença renal, dor crônica, doença de origem nervosa. A obesidade está vinculada a tudo isso. Então, a gordura abdominal é extremamente inflamatória. Então, é um fator de risco A grande. sociedade hoje está mais obesa do que estava. Muito, né? Muito, muito. É complicado com o que a gente tem, né? E com a pobreza que tem aqui também, né? Que você acaba comendo coisas que não são adequadas. Menos proteína, mais carboidrato, a coisa complica. Fora a Então, parte de processado. exatamente. Então, que pode fazer mal Cultura ao de fast funcionamento. food. E a gente acha, às vezes, rapaz, que basta, às vezes, uma dose para você complicar. Então, o alcoólatra, normalmente, é o alcoólatra da primeira dose, o dependente químico de opioide também, dentro da primeira. Então, é muito o corpo que faz Sim. uma mudança naquele comportamento, digamos, neuronal. Então, essa parte, Bruno, de cuidar da mente, de cuidar da espiritualidade, é extremamente importante para evitar que você envelheça mais rápido ou que tenha outras doenças. Então, isso aí é fato, ninguém mais contesta essa. E outro lado é essa parte da medicina que está avançando, tipo, de você estudar seu material genético. Então você pode ver hoje em dia o que é que funciona em você de remédio. Então você tem a farmacogenética que faz essa questão toda, faz uma Uhum. análise. Você pode analisar quais são as doenças que você está assim predisponível a ter, Uhum. né? Então são questões importantes. Isso aí. Não pode terminar. Então, você falou de É epigenética, né? exatamente isso que eu E ia te falar. epigenética que você me Se falou a nisso. genética seria determinante, Olha né? Porque só, hoje tem um trata muito da braço do epigenética, né? cromossomo que é o telômero, tá? Que a epigenética tem a ver com isso, que determina muito várias funções orgânicas e também a possibilidade ou não de doença. Até onde eu sei, que na área que eu estudo. Mas, por exemplo, se você pegar gêmeos idênticos, Uhum. com telômeros mais longos ou menos, ou seja, os que têm mais curtos acabam envelhecendo mais rápido, tendo mais propensão à doença. Uhum. Isso tem muito a ver com bem-estar, Uhum. né? Uhum. O tamanho da forma que você lida com seu cotidiano, seu enfrentamento, né, do dia a dia, também acaba influenciando nessa parte. A gente é um mutante
em potencial. Eu falo É que verdade. somos todos X-Men todos os dias. É verdade. Ou seja, cada dia a gente é uma pessoa diferente porque o corpo ele se torna diferente na medida que você recebe um estímulo específico. Uhum, uhum. Nada fica igual. Sim, Então, você não é a mesma pessoa nunca. O claro. retrato que você se vê no espelho é totalmente ilusório, é ilusão. Né? É igual a Cecília, que ela fala, em que lugar eu me escondi, né? É, é. Numa poesia dela, assim, mas, então, ela não reconhece mais o rosto, ela começa assim, né? Então, essa questão do não reconhecimento, na verdade, do ponto de vista simbólico, é diário. Então, a gente está o tempo inteiro mudando do ponto de vista de conformacional, né? Uhum, Tanto que as pessoas, por bem ou por mal. sim. Então, por exemplo, a minha filha é oncologista, ela fala, meu pai, a gente acha que câncer é uma doença muito vinculada à história familiar. Sim, história familiar ajuda, né? Mas Uhum. mutação é uma das causas mais frequentes. Então, e tem a ver O que que com gera esse mutação, né? universo. É isso, influências de vários Do tipos meio. do meio ambiente. Aí a gente entra na E epigenética. a gente entra na epigenética e aí vai fazendo outro tipo de leitura. É o que acontece com a dor, né? Sim. Por exemplo, a pessoa que evolui de dor aguda para dor crônica, ela muda toda a conformação genética e começa digamos, a fabricar, né, receptores, né, nos nervos, neurotransmissores, que são totalmente excitatórios. E a excitação em excesso acaba levando à morte neuronal. Faz primeiro um quadro inflamatório, depois mata os Uhum. neurônios. Existem vários relatos de ressonância magnética, por exemplo, de pessoas com cefaleia, tipo tensão ou dor lombar crônica, que têm perda de fibromialgico, tem perda de neurônio cortical. Então, é como existem relatos, por exemplo, de pessoas que se mutilam, né, quando tem dor. Uhum. Assim, é uma coisa bem complicada. Então, a excitação em excesso leva sempre à mutação, Uhum. entendeu? O funcionamento, por isso que a gente tem no corpo, porque tudo é nervo no corpo. Engraçado, né? Se eu soubesse disso antes, eu tinha feito neurologia. Mas, é assim, uma boa parte da regulação do seu, do normal, do tecido, né? O tecido renal, do hepático, do Uhum. coração, depende muito da função nervosa, que está bem vinculada a tudo isso que a gente está falando, né? A Sim. espiritualidade, ao estímulo externo do meio. Então, é um conjunto de coisas. Então, a gente precisa, assim, tipo assim, rezar, né? Para que nosso É corpo tenha um verdade. funcionamento E correto, se puder cuidar bem dele, né? que ele não perca o tom. Porque É se verdade. perder o tom, acabou. E acabou, e essa excitação que a gente vive do mundo moderno não leva um vazio existencial que é o vazio da morte mesmo, né? Assim, tipo, é, tudo te escapa hoje, né? A gente entrando por um lado mais filosófico, Sim. assim, tudo te escapa, tudo é fluido, né? Tudo é muito rápido e as relações têm que acontecer rapidamente, então a coisa é um pouquinho complicada. E aí você fala assim, o cara que, por exemplo, cheira cocaína, ele cheira até uma hora que não consegue mais, ele tem uma exaustão, que é a exaustão da morte mesmo, da vaziez, porque ele esgota com toda a liberação de adrenalina que a cocaína, e daí Gera. entra num estado de depressão. Uhum. Então o corpo funciona, né? Quando você fala de acupuntura, por exemplo, que é uma técnica bem Sim. interessante, essa coisa do yin, do yang é exatamente isso. Assim, tipo, a vida está na morte, assim como a morte está na vida. Então, a excitação está Sim. É na o símbolo do inibição, tal, né? a lua Agora. está no sol. Então, aí vai, né? O inverno está no verão. Então, você tem essas interrelações que são bem interessantes e que, antigamente, uma desarmonização dessas relações geravam Uhum. a leitura era como doença. Por isso que os acupunturistas, eles fizeram muita leitura através dessa linguagem, né, antiga.
de é, adoecimento, né, do corpo, que eles vinculavam muito a desequilíbrio. Então, invasão do vento, eu não falo assim, mas tem os acupunturistas raízes que a invasão do vento frio, que continuam Sim, usando essa linguagem, né? sim, sim. Assim, e excesso de umidade no Uhum. corpo. Então, É, tem toda uma forma de você ler que é diferente dos acupunturistas contemporâneos que estão uhum, estudando mais nervo, a sim. coisa é mais médica no sentido assim de, Mais né, ocidentalizada cartesiana, já, mais né? ocidentalizada. Cara, a gente já está caminhando para o final aqui. O papo está ótimo, tem Aham. muitas coisas aqui para a gente explorar, mas eu fiquei curioso. Só para saber de você é o seguinte: nesse universo todo que você trouxe sobre dor, qual que é a maior incidência dentro da sua clínica? O que que você percebe com mais frequência em quem bate na sua porta e pedindo É. socorro? Hoje é muito frequente É o seguinte, eu tenho uma população, Bruno, um pouquinho. Como eu faço clínica de dor há muitos anos, há 38 anos, Sim, eu tenho uma população meio assim, digamos, viciada de pacientes mais complexos. tá. Então, não é o normal. Uhum. Então, eu já recebo pacientes que já passaram por várias pessoas, que não tiveram resultado. Então, não tem um paciente simples, chega para mim e fala assim, vim aqui só para fazer uma acupuntura para ficar legal. Não tem Certo. isso. Ou, eu vim aqui tratar uma dor de torcicolo, né? É muito raro. Então, eu tenho muitos pacientes assim com dor de origem nervosa, né, neuropática, que são esses pacientes com herpes zoster, com neuropatias. Mas se você for pensar bem, na prática clínica, a gente tem a grande maioria dor de origem muscular. Então, dor na região lombar, dor na região cervical, dor muscular em geral. Artrite de joelho e quadril são bem frequentes na clínica de dor, bem frequentes. Então, essa população, na maioria das clínicas de dor do mundo, né, tem uma ocorrência maior. Agora, dependendo do profissional, é claro, você vai ter uma prevalência de doenças mais frequentes, né? Como eu acabei de citar comigo. Então, acaba que fibromialgia também, difícil controle, muito comum. Esses são pacientes extremamente marginalizados, que têm doenças psiquiátricas. O médico, no geral, não sabe lidar com o paciente psiquiátrico, com exceção psiquiátrica. Sim. Então, todo mundo fica extremamente apavorado quando é um paciente que tem um discurso diferente Uhum. do habitual, que é imprevisível, então você não tem preparo para Sim. isso, com exceção dos psiquiatras. Então, é, é um pouco difícil lidar com essa população que tem como comorbidade a doença psiquiátrica. Então, pacientes com depressão severa, ou pacientes com esquizofrenia, ou transtorno bipolar. Então, são pacientes extremamente frequentes em clínica de dor e que há pouca interação entre a psiquiatria e a clínica de dor, que é um problema. Hoje é um problema, inclusive, mundial. Eu acabei de ler um artigo falando sobre isso, dizendo que é muito pouco essa interação e de fato, é no mundo, Uhum. mas a gente precisa dessa proximidade para poder dar conta dessa complexidade que é esse mundo de. É muito complexo, assim, é complicado. É É bem verdade. complicado, mas é um desafio, né? Como qualquer outra área da Sim. medicina, né? Acredito que um patologista, como Raimundo Paraná, ele, doutora Elma, pessoas bacanas, né? Que tratam de fígado. Tem também desafio diário, aqueles que tratam de rim que não funcionam, ou os cardiologistas que tratam. Ou seja, a medicina como um todo, ela traz esse grande desafio que é lidar com o que foge do habitual, né? De uma Sim. coisa mais inicial, simples, que você consegue tratar, para uma coisa mais complexa,
né? Os endócrinos para lidar com diabetes, de difícil controle, ou com obesos mórbidos. Então, tudo tem um desafio na medicina. A medicina é realmente encantadora nesse sentido, para quem leva a sério, para quem estuda, né? Que você tem que estudar o tempo inteiro. É verdade. E é bacana. Val, existem coisas que a gente não controla, né? Mas existem coisas que a gente controla. Dentro do que a gente controla, e para a gente já finalizar nosso bate-papo, o que é que você recomenda para que a gente possa, na medida do possível, não sofrer com a dor? Ah, tá. Eu acho que é uma pergunta bem interessante, né? Porque quando o sofrimento é inevitável, você tem que andar para frente. Exatamente. E eu tenho uma senhora que eu amo muito de paixão, que é a dona Leila Jasmina, que ela sempre fala assim: a vida é uma estrada, você tem que estar o tempo inteiro dirigindo. Porque se você parar, a coisa complica. Então, evitar se achar como uma pessoa, coitadinho, né? Dizer assim: oh céus, ó vida, ó azar, isso acontece comigo. Acontece com Uhum. todo mundo. Só que a forma que você lida com isso que tem que ser diferente. Então, Ah, isso se chama resiliência. sim. E você tem que estar com um médico que tenha um pouco de compaixão também, assim, para poder, assim, te orientar nesse sentido. Então, eu acho que tem uma coisa, uma poesia de Fernando Pessoa que ele fala assim, viver, andar como quem sente e pensar como quem olha. Ou seja, você tem que estar o tempo inteiro, né, dando conta de que a felicidade e a infelicidade está, né? Como nas montanhas, nas planícies, a gente vive essa dicotomia, né? Essa Uhum. coisa, né? Sempre o bem e o mal, né? O céu, o inferno, o fogo e o frio. Então, essas questões você precisa tentar equilibrar para poder ter uma vida feliz, porque a vida é para ser feliz. Não existe outra possibilidade. Então, mesmo na dor, você tem que procurar escapar da infelicidade, né? Então, ele termina essa poesia, Fernando Pessoa, dizendo assim, lembrar que o dia também acaba Sim. e que a noite é bela, assim como é belo o poente, né? Que fica. Então, ele termina dizendo assim que tudo tem Uma beleza. uma beleza. Então, você pode tentar olhar outras possibilidades, como você não pode mais. Por exemplo, quando eu fico pensando assim, é grave você perder uma perna, se não tem uma perna. Mas quando e ter dor, né? Dor de membro fantasma, por exemplo, é uma coisa que acontece. Você, além de perder a perna, tem dor crônica. Então, mas assim, quando não tem mais como você, né, ter função naquela perna, e você tem que procurar fazer as coisas sem pensar no seu passado, né? Passado não deve interessar muita gente, eu acho, só para as questões que vão te funcionar para frente. Então, se você perder uma perna, por exemplo, ficar, ai meu Deus, não tenho mais perna, e aí o que é que eu faço? Então, você tem que procurar rever as suas possibilidades e tocar a sua vida para frente, porque você está vivo. Então, a mesma coisa quando você está com uma doença grave, quando está com câncer, né? E daí fala assim, não, eu estou com câncer, agora morri. Não, quem sabe? Eu conheço pessoas que têm doença oncológica há anos e anos e anos também. Com 6, 7 anos, doença assim mudou, a medicina mudou. Então, dentro dessa possibilidade, e a gente não tem controle de nada, Bruno. A A verdade é isso. vida, a vida é um caos, na verdade, assim, do ponto de vista em relação à complexidade e descontrole. Tudo que você não consegue controlar é uma coisa caótica. Então a gente tem uma ideia de que a gente controla, mas a É, gente não controla. exatamente. E como é que você vê isso? Eu vejo isso no meu consultório todos os dias. Uma pessoa que você pediu um raio-x ou um ultrassom, chega lá e descobriu que tem um câncer, muda a partir daí, né? Ou tomou um trauma, fez um trauma no pé e de repente você evoluiu com dor, tem uma doença pós-trauma chamada síndrome dolorosa complexa regional, uma doença bem de clínico de dor, que é pós-trauma.
Qualquer trauma, caiu do cavalo, pode ter, e bateu o pé, pode desenvolver essa doença. Então, muda a partir daí. Então, se você não tentar olhar a sua vida de forma positiva, você não sai do lugar. E eu tento sempre, o tempo inteiro, passar isso para meus pacientes. Assim, tipo, a vida é um presente e a gente precisa dar conta disso, desse presente e cuidar, né? Para que a gente consiga ter essa vivência por um tempo largo, grande e bacana. Então, escolha é fundamental. E quando você não tem, fala assim, eu estava pensando em minha filha aqui, quando ela era pequena, ela falava assim: meu pai, me tire do inglês, porque essa sala é horrível, eu não suporto. Aí eu, não, você vai ficar nessa sala. Aí passaram-se um mês depois da sala, ela falava assim: meu pai, você precisa me tirar, porque você não sabe o que se passa na alma de uma mulher. E ela tinha uns 9, 10 anos, ela me pediu para fazer terapia depois. Então, quando você se reconhece no seu lugar, Sim. assim, do que você é, e quando você aceita o que você é, e você, por exemplo, pode trabalhar em determinadas situações para você ficar com a vida melhor, eu acho que é importante. Porque senão você vai ser um drogado, vai ser uma pessoa que vai fugir o tempo inteiro da realidade e é complicado. Então procure ajuda se precisar e procure essas coisas, espiritualidade, né? A espiritualidade sempre bate a sua porta como bateu na minha, né? Assim, você não... A vida é um fluxo. Tem um filme, assim, uma trilogia que eu amo muito, daquele carinha Ritu, não sei se você assistiu, que é 21 gramas, Babel e Cães de Aluguel, que Não. ele fala exatamente dessa fragilidade do existir, né? Então, e mostra que o mundo é uma coisa só. O que acontece na China, como o Covid, muda o mundo inteiro. Então a gente acha que a gente tem controle sobre, que a gente tem livre-arbítrio em determinadas situações. Aí, se a Não, a gente gente entrar faz por aí. parte de um contexto. Assim, se alguma pessoa, por exemplo, diz assim: ah, eu sou monge, eu acho ótimo. Alguém precisa rezar para o mundo ficar É melhor. verdade. Então, igual as plantas que se sacrificam pela gente, os animais também, né? Pelo mundo. As plantas, elas vieram aqui, é de natureza, assim, de uma entrega a serviço da humanidade. Olha quanta coisa a planta cura, né? É, Então, a gente sabe isso até no mundo espiritual. Planta cura muita coisa, né? sim. Você fala assim, toma um banho de folha. Um banho de É. folha E é, restaura sua química corporal. Em algum momento ela reequilibra, reorganiza. Tem um autor que ele fala assim, quando é que o nervo perde a sua capacidade? Porque tudo em clínica de dor é decorrente de perda de condução nervosa para uma excitação. Então, você tem um alinhamento normal de átomo a uma determinada temperatura. Quando a temperatura aumenta muito, ele perde de... Tem uma lei física que diz ele uhum, começa a ficar desalinhado, ele não consegue mais ficar naquela organização somatotópica que é natural do nosso corpo, uhum, né? uhum, E daí você atira para qualquer canto. uhum. Então, direção é importante, assim como uma dica, né, de que a gente precisa ter um objetivo e entender que esse controle da existência é algo da ordem do inalcançável, diga Pronto. assim, que você tem que se entregar mesmo ao que você vê a serviço, né? Igual a orixá, né? Tipo assim, você fala assim, ah, você é de Omolu, você é de Xangô, você veio a serviço, né? Para o orixá, no sentido assim, de desenvolver o seu caminho, né? Que é o Uhum. caminho. Porque o destino natural de qualquer um é morrer, né? Você sabe que você nasce, cresce e É morre. isso aí. Isso é o destino, mas o caminho é um caminho a serviço, como vieram as plantas, como vieram. E você tem que aceitar o que vem para você, se você não consegue controlar, não é? Perfeito. E daí para Sensacional. frente. Sensacional. Rapaz, com essa fala, com poesia de Fernando Pessoa, eu só tenho a agradecer. É isso Agradecendo aí, ao mano. Eu meu que amigo agradeço. pela presença.
por ter aberto esse espaço nessa agenda estourada, Pois é. concorrida. Mas foi ótimo, adorei nossa conversa. Eu que Muito adorei. obrigado, cara. Eu adorei, assim, a Viu? gente sempre mexe em coisinhas, né? É isso E aí, falar de dor sempre é uma paixão para mim. é isso aí. É assim, quando eu trabalhei no hospital de câncer aqui em Salvador do SUS, alguém chegou para mim e falou assim: desde que você entrou aqui, a gente não ouve mais gritos no corredor durante Ó, a noite, a gente consegue dormir, né? Na hora de descanso, né? maravilha, Isso é importante. maravilha. Durval, mais uma vez, obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. Um abraço.